O apresentador e ator Thiago Abravanel surpreendeu a todos quando, na madrugada, do Big Brother Brasil, revelou a verdadeira face do avô Silvio Santos e também trouxe exposições sobre como é que seria a família Abravanel de fato nos bastidores. Foram revelações muito fortes que estão causando muita repercussão. A gente vai explicar tudo para você. O Thiago Abravanel chega a dizer que a família Abravanel não é uma família margarina e como o avô o trata. E esse tratamento e falta de afeto também atingiria a mãe do Thiago Abravanel, a Cíntia Abravanel. Para quem não sabe, gente, a Cíntia é a única filha biológica do Silvio Santos com a sua primeira esposa, a Cidinha, que faleceu ainda muito jovem. A Silvia Abravanel é adotiva, foi adotada quando o Silvio ele estava ainda com a Cidinha, mas a Silvia foi criada pela já Iris Abravanel, que é a atual esposa do Silvio Santos. E, gente, a mágoa do Thiago é tão grande que ele revela, por exemplo, como a família e o Silvio Santos o tratavam, por exemplo, em ocasiões especiais como o Natal. De acordo com ele, a Cíntia, a mãe dele, e o próprio Thiago jamais foram convidados para participarem do Natal da família Abravanel. Eu tenho, gente, um trechinho do áudio em que o Thiago ele fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir. Já me doeu demais. Já me doeu demais saber que eu tava comemorando o Natal, eu, minha mãe, minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família tava todo mundo junto. E a gente não tava. É isso, Ele fala que já doeu demais para ele saber que ele, a família, estavam todo mundo juntos e que a família excluía a mãe dele, E que a própria mãe dele teve que lidar desde sempre com o sentimento, de rejeição envolvendo o próprio Silvio Santos. A gente tem uma reportagem, gente, que foi publicada pelo site Notícias da TV, que já começa, a repercutir como o Thiago Abravanel fez essa exposição da família Abravanel e também do próprio avô. A família de margarina não é real, disse o Thiago Abravanel, aí a manchete, que enfatiza, que o Thiago não teve medo das câmeras e decidiu expor tudo isso. Há um momento, por exemplo, em que ele fala que só conseguiu fazer algum tipo de sucesso quando passou num teste da Globo. Isso porque ele já teria feito vários trabalhos, várias tentativas, na verdade, de entrar nas novelas do SBT, nas novelas da Iris Abravanel, mas que nunca teria passado nesse tipo de teste, que os testes sempre davam negativos, mesmo quando era um personagem pequeno, que ele não buscava ali um papel de protagonista. E que isso fazia com que ele se sentisse muito mal, porque naquela altura ele já começava a ser um ator reconhecido, especialmente no teatro. Todo mundo vai lembrar, por exemplo, do Thiago Abravanel fazendo o Tim Maia, que foi ali o grande up na vida e na carreira do Thiago Abravanel. E depois, quando ele participou do programa do Faustão, aí teve uma exposição muito grande, as pessoas gostaram muito do trabalho dele, e ele ficou reconhecido muito além de ser neto do Silvio Santos. Num outro trecho, gente, o Thiago, ele fala sobre como é a sua relação com a família. Vamos ouvir. É até difícil, toda vez que eu te encontro, eu te chamo de vô, porque a minha referência de vô é o pai do meu pai. Tá próximo, Mas eu quero dizer pro senhor que eu tô aqui. Que eu gostaria de ter a liberdade de ligar e falar assim, posso ir te dar um abraço? Mas eu nunca tive essa tranquilidade de me conectar nesse lugar, porque a relação nunca existiu. Uhum. A conexão não existiu. Sim, óbvio que existem outras questões que aí não falam sobre mim. É isso, ele disse que, pra você que não ouviu, porque o áudio está um pouquinho embaixo, gente, ele fala que sempre teve vontade de ligar pro avô, que teve uma conversa com ele e chamá-lo ele de vô, mas que ele chama o outro avô dele, por parte paterna, de vô, mas que não consegue fazer o mesmo com o Silvio Santos, isso porque nunca houve uma relação. De acordo com ele, a única vez em que o Silvio Santos esteve na sua casa, foi ali ter um contato mais familiar, teria sido no aniversário de 1 ano do Thiago Abravanel. Após isso, esse contato nunca teria acontecido. Olha só as aspas separadas aqui pelo Notícias da TV, em que ele fala sobre isso. Ela praticamente não existe, a relação da família dele com a família do Silvio Santos, da mãe e das tias.
Ao contrário do que as pessoas pensam, eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas eu já me machuquei muito, já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal, eu e minha mãe e meus sobrinhos, e o resto tudo da família estava todo junto. Mas eu já aprendi a lidar com isso. A família margarina não é real. E aí ele fala o seguinte, que o fato de ter nascido numa família conhecida, tive que aprender a lidar com isso desde pequeno. Imagina no colégio, eu ficava vendo os pais dos alunos esperando para ver se o Silvio Santos estaria na festa. Tirando o meu aniversário de 1 ano, ele nunca foi em uma festa de aniversário minha. E aí os participantes, gente, eles começam a ficar, né, chocados, porque eles tinham toda uma ideia diferente, né, da situação que envolve o Silvio Santos, a família Bravanel e o Thiago, né, porque a relação que a gente vê é a relação dos programas. E aí o Thiago, gente, fala também um pouco sobre as tias, como é a relação com as tias. A gente lembra que houve, inclusive, uma polêmica antes do Big Brother, né, envolvendo o Thiago Bravanel e a Patrícia, quando a Patrícia ela questionou, né, a sigla LGBT, dizendo que era uma sigla grande demais, que era confusa, e aí ele foi lá e deu um passo fora na Patrícia Bravanel naquele momento. Já conto mais detalhes para você, lembrando, para quem não está inscrito no canal, para se inscrever clicando no botão vermelho da inscrição, ajuda muito, tá, gente? A gente a fazer o nosso trabalho, ativa aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E você me encontra ainda através do Instagram, é o @jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre, pega aí seu celular, ajuda bastante mesmo. Olha só, gente, no outro momento, ele fala também sobre a questão das tias. De acordo com eles, as tias não dão espaço, né, para sua mãe, a Cíntia Bravanel, a participar mais da família, que ela fica completamente excluída. Separei um áudio em que ele dá mais detalhes sobre como é essa relação, né, dele com a família Bravanel. A minha relação de família com o lado da família do meu avô, ela praticamente não existe. Você já me falou isso aí. Ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas eu já me machuquei muito, é o que ele diz, né, na sequência. E aí eu separei mais um trecho de uma fala dele dada pelo Notícias da TV, tá aí na tela para você. As pessoas questionam, né, e aí ele diz, né, que ele queria muito que essa relação existisse, né, e agora a expectativa, gente, é para saber como o SBT ele vai reagir de tudo isso, porque o Thiago, ele conta, por exemplo, que quando foi fazer o programa dele no SBT, que tudo teve que partir dele, que nunca houve ali um interesse da família Bravanel, das pessoas que trabalham na própria emissora, para fazer o projeto dar certo, né? E aí agora o SBT que brincava, né, com a presença do Thiago Bravanel, estava comemorando, porque querendo ou não, né, acaba sendo uma propaganda do próprio SBT, porque a gente fala do Thiago Bravanel, é inevitável a gente lembrar do Silvio Santos. E agora, como é que o SBT vai reagir a partir do momento em que o Thiago ele começa a revelar de fato como é que a família Abravanel ela gira nos seus bastidores, como as tias, segundo ele, né, como as tias excluem a mãe de tudo, excluem ela de todos os eventos sociais, do Natal, do Ano Novo, porque ela nunca está presente, nunca é convidada. E aí as tias vão ter que tentar se explicar e dizer o porquê tudo isso acontece. Mas eu pergunto para você, o que você achou desse depoimento forte aí do Thiago Bravanel? Deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.